Programa Encontro Marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí. Há mais de 80 anos desenvolvendo projetos e servindo a comunidade. Construtora Tebas. Há 40 anos construindo com segurança e comprometimento. E Baldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary. Olá, gente querida, boa noite. Estamos começando o nosso encontro marcado desta sexta-feira, 15 de novembro. Uma data assim, extremamente importante para a história do Brasil, por sinal, feriado nacional, dia da proclamação da República. São 135 anos que Marechal Deodoro da Fonseca, então lá com muita coragem, militar da época, que era um dos mais respeitados, então proclamou a nossa República, até culminando a época com a expulsão, não é, do Império do Brasil. Até foi, quem acompanha um pouquinho da história sabe que dia 15 foi proclamada a República, 3 dias depois a comitiva imperial embarcou de volta para a Europa, para Portugal, inclusive, e é muito importante, eu até nem sei como as escolas, professores estão hoje tratando um pouco dessa história, mas é sempre bom a gente acompanhar, inteirar, se informar um pouquinho, né, desse momento histórico, até entender por que 15 de novembro é feriado nacional e, claro, deve ser lembrado como data importante também, até para que os estudantes entendam também, quando passa ali na rua, por que Marechal Deodoro, por que Quintino Bocaiúva, por que Petronila Antunes. Então, são momentos históricos muito importantes. E agora, aqui com o nosso encontro marcado, eu sempre agradeço a vocês todos pelo prestígio, pelo apoio, por sempre estarem aqui nos acompanhando na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Eu tenho sempre aí o apoio, a parceria de Valério Dias, da Paulinha na técnica, muito obrigada. Obrigada também aos nossos apoiadores. E agora, hoje, a gente está trazendo uma matéria muito interessante, muito especial, numa entrevista bem legal com a doutora Beatriz Sayeg Freire, médica endocrinologista, professora da Faculdade de Medicina, trazendo para a gente, até juntamente com Nailor Gropello, que também, com muita cordialidade, muita gentileza, está abrindo a sua casa hoje ao lado do marido querido de sempre, Antônio Gropello, para esse nosso encontro especial. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar a entrevista, totalmente diferente, e tratando do diabetes de uma forma assim muito leve, muito informativa e muito importante para você. Acompanhe. Tenho aqui comigo a doutora Beatriz Sayeg Freire, médica endocrinologista, professora na Faculdade de Medicina de Jundiaí, atende também, não é, na rede pública de saúde em Jundiaí, comigo Nailor Gropello, e nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é o diabetes, aproveitando o Dia Mundial do Diabetes, neste 14 de novembro. Doutora Beatriz, muito obrigada, viu? Eu sei que seu tempo está corridíssimo, mas é muito importante, né? É um tema extremamente importante. Eu gostaria que você comentasse conosco, até porque tem aí algumas mudanças, tem muito mito, não é? Sobre o diabetes, os tipos de diabetes, por que o Dia do Diabetes. Comenta conosco. Eu agradeço o privilégio de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. E, bom, porque primeiro a gente comemora hoje o Dia Mundial? É lembrar que o Brasil tem uma data diferente, que é 26 de junho, Dia Nacional, e que é um dia dedicado à conscientização. Dia 14 de novembro de 1821 foi o dia que os pesquisadores canadenses Bentin e seu fellow, seu aluno Best, descobriram a insulina, vamos dizer assim, sequenciaram
Já vinha algumas pesquisas, tem uma historinha até por trás disso. Primeiro tinha um cachorrinho que eles tiraram ou ligaram inadvertidamente uns anos antes uma artéria que vinha do pâncreas, o cachorrinho ficou urinando para todo quanto é lado, bebendo muita água, daí viram que isso era devido a um suposto componente que era liberado de alguma parte do pâncreas, que a gente chama de ilhotas, né, de Langerhans, e é por esse motivo que a insulina tem esse nome, que é referente à ilha, né, e a ilhota insular, e aí se supunha a presença dessa proteína, desse componente, que depois foi identificado através de um extrato de pâncreas que eles colocaram de volta num animal com essas condições e viram que o quadro era revertido, né? Então isso está em 2021, fez 100 anos da descoberta da insulina, o que promoveu a sobrevida de pessoas que não têm produção de insulina, que a gente chama de diabetes tipo 1, que é dependente de insulina para a sua sobrevivência. Olha a importância dessa informação. Por isso que todas as vezes falam, olha, ele precisa de insulina. Porque antes esses pacientes minguavam. Eles tinham esse diagnóstico, começavam a beber água, urinar. Daí o nome diabetes, que vem do grego, que queria dizer sifão, porque a pessoa bebia água e urinava. Entendi. E o nome disso era sifão, até que isso pôde ser interrompido com a introdução dessa proteína, que até hoje é inoculada de maneira parenteral, né? A gente tem que aplicar uma injeçãozinha, né? Tentou-se aí uma época fazer insulina inalável, mas ainda não deu certo. Mas o fato é que essa necessidade de insulina, ela é restrita a uma subpopulação de diabéticos, aproximadamente 10% deles, que tem essa característica, geralmente uma doença autoimune, que destrói a ilhota que produz, a célulazinha, a célula beta que produz insulina. Independentemente disso, a gente tem grande população de diabetes. Diabetes hoje é considerado uma epidemia relacionada à modernidade, que é principalmente do tipo 2. O tipo 2 é o mais insidioso, é o mais, vamos dizer assim, enrustido, porque ele não é uma coisa que dá um quadro clínico evidente, como era o outro, e que a gente precisa ir atrás desse diabetes. Para poder descobrir. Para identificar. Que é uma alteração metabólica, em alguma etapa do processo existe uma disfunção dessa produção de insulina ou a ação da insulina, né? Então, as famílias, é um problema genético que tem a ver com uma adaptação gênica e que lá atrás funcionou muito bem, mas que hoje, com a modificação do ambiente, a gente fala que é um resultado de um desacoplamento entre uma seleção de genes e o ambiente que a gente tem hoje, que é de muito aporte de carboidrato, muita comida e pouca atividade física, pouco movimento. Por isso que toda vez os médicos, os endocrinologistas, essa necessidade de poder, de ter que exercer uma atividade física, uma caminhada, o controle dos pães, dos bolos, é isso. Está associado ao diabetes tipo 2. Então, é justamente isso que eu ia perguntar, a diferença da 1 com a 2. Agora, qual que é pior? A 2? É difícil dizer isso, qual que é pior. Elas são diferentes. Embora tem muitas coisas no mesmo aspecto, elas vão demandar mesmos cuidados. Por exemplo, tipo 1 é uma situação que você não controla sem insulina. Então já começa daí. Por isso que ele inclusive tinha um nome de dependente de insulina. É uma falta desse hormônio, a gente faz reposição hormonal, vamos dizer assim. O tipo 2, ele pode, numa determinada fase da vida, evoluir para a necessidade da insulina. Porque isso demora décadas e, principalmente com as primeiras terapias que a gente tinha, desgastava essa função a ponto de você ter que colocar ela de volta. E isso gerava uma confusão. Eu tinha tipo 2, virei tipo 1. Não, é uma fase da doença que passa a ser necessário. Mas
Diferentemente do tipo 1, o tipo 2, quando ele inclusive está no começo, o paciente produz muita insulina, muita. Ele produz 5, 6 vezes o que um indivíduo normal produz. Por quê? Porque ela não consegue fazer o efeito necessário, que é captar a glicose do sangue por nos tecidos, né? Então ela fica no sangue e Por isso o exercício exatamente, o exercício retira isso, melhora a ação desse hormônio, a insulina, porque o que faz a insulina é basicamente, ela é secretada toda vez que você aumenta a glicemia. Então, a glicemia aumenta cada situação, uma situação pós-prandial, dependendo dos alimentos, claro, e essa glicemia aumenta, a insulina tem que aumentar e retirar dali, colocar nas células que estão sendo funcionando, uma célula muscular que está precisando de energia para gerar ATP, né, tudo mais. Agora, não está usando nada. Então vai guardar no tecido adiposo, que é a gordura. Aí ela produz mais entende? insulina. Aí ela guarda ali, e essa pessoa que fica sempre precisando guardar, chega uma hora, existem mecanismos que freiam, falam, não quero mais guardar, não preciso mais. E aí a hora que começa a requisitar mais. Então, no sentido de melhorar a alimentação, para não subir tanto. Alguns alimentos têm menos glicose, sobem menos, tem mais fibras, etc. Tudo isso existe um racional. Mas se você também gasta mais, e se você também perde peso, diminui esse tecido adiposo, essas funções se estabelecem com menos demanda de secreção de insulina. Agora eu tenho uma questão para poder trazer aí para o nosso telespectador, considerando a importância do tema. Outro dia você comentou que houve mudanças nos protocolos, mas antes disso, eu quero comentar tipo 1, tipo 2 e o pré-diabético. Por exemplo, eu tenho aqui, na Ilor Gropelo, a gente sempre se encontra, quase sempre em festas. Sim. Aí falou, olha, eu tenho que tomar cuidado, se eu comer um pudim, um brigadeiro, ou uma fatia de bolo de cenoura com creme de chocolate, amanhã minha glicemia vai estar lá em cima. Ela não é diabética, mas ela tem um cuidado extremo, até muito interessante, que eu estou até aqui, ó, ela controla tudo todos os dias ela diz que faz essa medição da glicemia, até com a ajuda também do marido, do Antônio Gropelo, mas ela usa esse equipamento aqui, né? Então eu gostaria que você, antes até de falar dos protocolos, comentar, né? Porque tem muita gente, conforme você adiantou aí há pouco, na categoria do tipo 2, deve ter muita gente inserida nesse pré-diabético. Então, comenta conosco como é que como é que a pessoa controla, ela é zelosa, é cuidadosa. Sim. Todo dia ela mede. Mas a maioria das pessoas, o que está no tipo 2, nem sempre faz isso. Então, aqui nós vamos ter que abordar. A primeira coisa é o seguinte, o diabetes sendo uma situação epidêmica, existe uma preocupação, né, da Organização Mundial de Saúde, porque a conscientização disso vai fazer com que as pessoas procurem saber uma fase inicial onde ela possa evitar a progressão e reverter, né? Então, é por isso que a gente cria um dia da conscientização disso. O pré-diabetes é uma condição intermediária, onde o indivíduo ainda não tem os critérios para ser diabético. O que é o critério? É uma glicemia de jejum acima de 126, é uma glicemia, por acaso, acima de 200, ou ainda uma hemoglobina glicada, que é um outro exame que tem a ver com o tempo que a glicemia está naquele nível e vai causar uma glicosilação de uma proteína, e a gente vai ver isso em percentagem. E essa hemoglobina glicada, ela é uma situação que a gente só pedia para avaliar o controle. Hoje a gente já faz diagnóstico. Quando a glicemia não está no critério, a gente então tem que investigar para saber aquelas curvas que se faz tomando um xarope. Curva glicêmica. Hoje a gente tem recomendado, a nova diretriz mandou ficar em 1 hora só. Tomar o xarope de 75 gramas e ver a glicemia depois de 1 hora. Por quê? Porque eu poderia olhar minha glicemia e falar assim, olha, ela não está normal porque ela está acima de 100.
normal até 100, no jejum. Mas ela ainda não é alta o suficiente porque eu estou com abaixo de 126. Certo. Porém, se eu olho a hemoglobina glicada, a minha hemoglobina glicada está 6,7. Acima de 6,5, eu já vou considerar diabetes. Então, eu olho num parâmetro, eu estou pré-diabética. No outro parâmetro, eu estou diabética. Tá Então, aí é que entra a necessidade da curva. É Sim, complicadinho curva, nisso. Agora, essa glicada, a última que eu fiz deu 6. Então, aí se é entre 5,7 e 6,4, isso é considerado pré-diabetes. Mas se existe discordância disso com sua glicemia, vamos supor que sua glicemia seja acima de 140, é uma glicemia diabética. Vamos supor, Sim. se você tiver uma glicada entre 5,7 e 6,4, aí então você teria que fazer o teste. É importante observar que quando uma coisa está em constante mutação de critério, modificação, está visando o quê? Está visando acomodar o indivíduo que está por aí, que pode ser tratado, e aquele que, né, que está obsessivamente sendo manipulado sem necessidade. Então, às vezes é importante procurar um endocrinologista mesmo, que pode estar mais a par desses critérios. Mas o objetivo de tratar o pré-diabético e de identificá-lo, primeiro, é que ele pode receber alguma medicação que ajude a evoluir menos, né? Existem várias. Sim. E ele também pode, como a sua postura, né, que a Elza me falou, dessa preocupação de estar olhando, de estar medindo, de vigiar o que come, o peso, evitar que você desgaste essa função de produção de insulina a ponto de não ter mais o suficiente para manter sua glicemia normal, né? Que é o que você persegue quando você mede, né? Tem aquele paradigma que tudo que se mede tende a melhorar, né? E esse é o objetivo. No entanto, esse aparelhinho, né, que é um aparelhinho fornecido, inclusive, pelo SUS, né? O SUS fornece aqui em Jundiaí. Uma canetinha, né? Ele fura, ele tem fura aqui uma coisinha para furar, põe uma fitinha, onde recebe uma gotinha de glicose e o leitor acusa. Sim. Então, no jejum, quanto que tem dado a sua, no jejum? Olha, 97, às vezes é 100, 107. O mais, assim, é 115, quando eu abuso, porque eu acho assim, se eu levar todo dia assim, sem doce, sem nada, aí ela baixa bem, ela vai até 95, ela chega a 95. Então, você vê, você fica de olho justamente para ela ficar abaixo de 100. Porque acima de 100 você está naquele nível, né? Aquele nível. Você falou, eu nunca tive acima de 126, mas mostra, principalmente depois de um dia onde alguma extravagância, né? Você poderia combater isso, por exemplo, falar assim, o dia que eu vou extrapolar um pouquinho, eu vou caminhar de manhã 60 minutos. Por quê? Depois desse processo, o seu músculo fica buscando glicose. Então, ela não sobe por até 48 horas, depois de um tempo de exercício bem realizado, você tem como se fosse uma demanda maior de glicose, então mesmo flexibilizando a alimentação, ele não sobe, né? Esse é o objetivo da gente recomendar sempre uma caminhada, né, que junte aí Meu marido adorou isso. Porque ele faz caminhada, fazer caminhada. Ele caminha muito. Então ele fala, vamos, Nalu, não custa nada, vamos estar no parque da cidade. Então você já sabe, no dia de festa você começa a caminhar. Você recomenda, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a gente, para sair de um quadradinho de risco, que o mesmo risco do diabetes é o quê? É ter um derrame, é ter um infarto, certo? Existem várias coisas relacionadas à hiperglicemia. Até a disfunção cognitiva por problemas na circulação cerebral, problema do fígado gorduroso. Vira e mexe, fala, olha, você precisa tomar cuidado com o diabetes, porque senão você pode ficar cego. Ele mexe nos vasinhos da retina e pode, com isso, atrapalhar a visão. Ele é uma situação de química que vai agredir o vaso sanguíneo, em última, como se a glicemia fosse tóxica para ele. E aí a gente, quando fala em envelhecimento,
em coração bom, em cérebro bom, e sem risco de ter uma interrupção da nutrição disso, que vem por um vasinho, nós estamos falando em prevenção da doença cardiovascular. E é nesse ponto que é importante não só a glicemia, o colesterol, a pressão arterial e uma série de circunstâncias. Então, o exercício, por exemplo, o sedentarismo, que é uma marca da modernidade, ele é definido quando você não faz nada, né? Então, por exemplo, fala assim, o que eu preciso fazer para sair do sedentarismo? 150 minutos de aeróbica por semana, divididos no maior número de vezes possível. Então, se você puder fazer 5 vezes de meia hora, é melhor do que 3 vezes de 50 minutos, por exemplo. Você vai acabar nos 150. E complementar isso, né, na nossa faixa etária, com 2, 3 dias ou vezes ali de musculação. Que não é necessário nem muito peso, nem muito tempo, mas que a gente mobilize todos os grandes grupos musculares para não ir perdendo massa magra. Porque a massa magra é o grande absorvedor dessa glicose e com o envelhecimento a gente vai perdendo isso naturalmente. Tanto é que um dos problemas da epidemia que a gente vem avançando é justamente o envelhecimento da população. Com a respectiva diminuição de massa magra. Né? Deixa-me para gente aí caminhar para daqui a pouquinho, você tem aqui um compromisso, mas antes de terminarmos, você comentou no protocolo, houve uma mudança aí no protocolo, né, para identificar, tratar o diabetes, e antes de terminar, eu gostaria que você comentasse, por exemplo, agora há pouco, com relação aos doces, ao que come e tudo. No caso, por exemplo, nós tomamos vinho, é possível, tudo, se der para falar rapidamente, aproveitando até que hoje está conosco também o João Dalmolin, que representa vinhos, e daqui a pouquinho ele vai comentar um pouquinho conosco. Bom, as novidades no critério é simples, nos critérios de diagnóstico, basicamente é quando há uma discordância entre glicemia de jejum e hemoglobina glicada. A gente tinha num aspecto foi o que eu citei, eu estou nesse grau, no outro eu estou ali. Então agora é recomendado fazer essa prova dos 9, aí essa teste de Minerva, que é fazer o teste, que antes era feito em 2 horas, agora simplificaram para 1 hora, sendo normal até 155, de 155 a 209 pré-diabetes ou glicemia intermediária, acima de 209 na primeira hora. Aí já é considerado diabetes. Então, esses são os critérios novos que vieram acomodar discrepâncias. Sobre basicamente, qual a comida melhor para o diabetes? É a comida com fibra, é a comida natural, é eliminar ultraprocessado. A primeira coisa é isso, eliminar ultraprocessado, que está na bolacha, no pão de forma, nas comidas pré-fabricadas, né? Chocolates, bolachas, principalmente, iogurte, que pode parecer ótimo, barrinha de cereal, todas essas coisas que vêm da indústria. Você fala assim, de onde veio isso? Se tiver dificuldade para saber de onde veio, ele é ultraprocessado. Qualquer coisa no processamento do alimento aumenta a disponibilidade de glicose. Só para você ter ideia, cozinhar é um processamento, aumenta. Se você comer uma cenoura crua, uma cenoura cozida, vai subir mais. Se você comer um alimento que é cozido, vai degradar a fibra. Então, a gente busca, na cor dos alimentos, os fenóis. Existem fenóis próprios do vinho e outras substâncias, frutas, que vão ajudar a liberação da insulina e a bloquear hormônios que são contra ela. Né? Mas tudo isso tem que ser bem olhado, caso a caso, porque tem a questão do triglicérides, do fígado gorduroso, né? É um programa à parte. Então é outro dia para falar sobre isso. Mas basicamente, quanto mais natural for a nossa comida, maior quantidade de comida crua, de frutas, de legumes, de raízes cruas, tudo integral, o arroz integral, o trigo, né, o mais integral possível. E associando com atividade física. Exatamente, mas pouco sal, mas o diabético pode tomar um vinhozinho aí. Sim, se ele tiver com tudo em dia, né, até porque o vinho, ele tem seus benefícios, né, desde que
dentro Seja de um, né, tomado comedido moderação. dentro de uma condição. Nós estamos falando, então, agora para concluir, agora você até adiantou que já tem aí procedimentos também tecnológicos para medir o diabetes. Sim, hoje em dia a gente tem um aparelhinho que é inserido no subcutâneo e abaixo um aplicativo, é o sensor de monitorização contínua, tem A pessoa pode controlar no celular. o nome dele até é Libre, né? E esse aparelhinho dá uma certa autonomia da necessidade de ficar furando, né? A gente vê, só fazer um alerta, muita propaganda na internet de veja a sua glicemia sem necessidade de furar, através só da leitura ou de um raio laser. Isso ainda não está validado pela Anvisa. Tem muita propaganda, muita pressão. E é claro, eu acredito que uma evolução, você poder medir sem ter que furar, mas esse mesmo, ele implica numa perfuração da pele, na colocação disso. Tudo bem, tem a praticidade de você ver a curva no próprio celular, mas você tem que trocar a cada 15 dias isso, né? E tem um custo. Mas esse sonho de medir pela luz, etc., ainda, né, a gente vê muita coisa falando, será que eu estou perdendo? Já está rolando isso, ainda não está validado. Daqui a pouco nós vamos falar assim, o chat GPT, como é que está minha glicemia hoje? Não é assim? Exatamente. Ela está em 115, não deve comer nada com muito açúcar, nada. É bem assim, não é? Fuja de farinha branca refinada. Então, é bem assim, não é? Eu como muito pão de fermentação natural. Eu só estou comendo esse pão. Olha, a única coisa que você deve tirar é o muito. É muito. Então, você fazer, eu como pão de fermentação natural, tá ótimo. Se ele for integral, melhor ainda. O problema é o muito, né? É o muito. Então, é uma fatiazinha de manhã, sempre tomar cuidado com isso. Outra coisa que também é muita moda hoje é hambúrguer, né? Hamburgueria, essas comidas de carne processada, elas são consideradas de aumentar o risco para desenvolver diabetes. Doutora Beatriz, querida, muito obrigada, viu? Eu sei que você ainda vai deixar o nosso programa aqui, tem ainda um compromisso, tem que trabalhar, mas eu fico muito agradecida, viu, por você ter aceito o convite, ter nos dado a oportunidade de trazer um tema tão importante, não é? E com informações tão preciosas, né? Principalmente porque o diabetes, conforme nós falamos aqui, você vê, tem muita informação, tem mitos, tem desencontros, né? Naquilo que tem sido apresentado. Então, eu fico agradecida pela sua disponibilidade, viu? Por você estar sempre... Eu agradeço muito também o depoimento, né, de alguém que podemos citar como exemplo, de se preocupar, de monitorar. Exatamente. E que a gente sempre esteja, né, dentro desse processo de envelhecer, que é o que nos é dado ao viver a mais, sempre buscar as melhores condutas, a melhor maneira de se preservar saudável e de saber como lidar com isso, né, estando aí consciente de que viver bem necessariamente é possível, mas que requer algumas conscientizações e alguns cuidados. Até quando eu pensei na Nailor, foi justamente por isso. Eu falei, é um encontro bem legal, porque mostra o cuidado que ela tem. Muito linda, inclusive. O cuidado que ela tem, de falar, olha, eu comi um doce, então vou medir, não sei o quê. Então, eu penso que caiu assim com perfeição, né? A médica da área explanando com propriedade, né, sobre o tema, e ela se dispondo, colocando à disposição e também. Já prometeu que vai começar a caminhar. Vai caminhar, com o apoio do Gropelo. Não é isso? Olha, ele ficou feliz. Você vai começar hoje amanhã cedo. Aí pode tomar o vinhozinho, viu, João? Olha, eu que agradeço a sua presença aqui. Nossa, eu amei. Foi muito proveitosa a sua apresentação aqui, falando sobre a diabetes. Gostei muito mesmo. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço o privilégio. Muito obrigada. A sua casa aqui, e estamos à disposição. Muito obrigada. Bom, e aí, seguindo com o nosso encontro marcado desta sexta-feira, extremamente gostoso, tivemos já um bate-papo
muito bom, muito importante com a doutora Beatriz sobre o diabetes. E na sequência eu tenho aqui agora na nossa roda, Simone Borsolari, a nossa anfitriã, Nailor, e trago também hoje um convidado, o João Dalmolin, que é advogado, mas trabalha com vinhos, com representação de vinhos. É bom dizer que ele é gaúcho. Está em Jundiaí faz pouco tempo, 5 anos, né, João? 4 anos, e está se juntando aí a nossa roda. E agora com Simone, nós conversávamos outro dia. Simone, boa noite, bom, né, ter você aqui. Boa noite, conosco, Elza, boa viu? noite a todos. E é sempre legal, Simone está sempre, né, também colaborando com a gente, mas o motivo desse nosso encontro, dessa sua participação, é comentar o que você, enquanto chefe de cozinha, gastrônoma, que é com tantas especialidades na área, recomenda para um diabético. Boa noite. Tá? Boa noite, agradeço a Nailor por nos receber aqui na casa dela, sempre muito carinhosa, muito acolhedora, muito obrigada. Para mim é um prazer recebê-la. Saúdo a todos aqui. Bom, como você disse, eu sou gastrônoma e eu trabalho com alimentação corporativa. Então a gente tem muitos desafios diariamente, e entre eles pessoas que têm restrições alimentares, que são muitas, né, as conhecidas hoje em dia, e uma delas é lidar com a pessoa que tem o diabetes. Então como é que a gente faz, né? Primeiro a gente mapeia quais são essas pessoas e o que a gente vai servir. Então prioritariamente nós escolhemos os alimentos que possuem mais fibras, né, que são mais ricos em fibras, para oferecer para as pessoas que têm diabetes. Por quê? As fibras, elas fazem um processo digestivo um pouco mais longo e elas evitam que o diabético tenha um pico, né, de glicemia no organismo. Então, os alimentos mais recomendados são os ricos em fibras. E você, inclusive, trouxe até um petisco aqui. Na verdade eu trouxe... Como preparar um petisco, Isso, a né? gente pode até deixar nos seus links, nas suas redes, a receitinha, eu deixei ela escrita aqui, mas é uma coisa muito simples, né? A aveia, eu gosto muito de consumir, e mesmo quem não tem diabetes, né? A aveia, ela é riquíssima em beta-glucana, que faz um bem danado para o intestino, né? Ela ajuda no bom funcionamento. O nosso intestino, ele precisa ter aquela camada, né? Aquela flora intestinal protegendo as paredes do intestino, que são pseudosólidas, né? Para não escapar nada por ali e para também não ter um contato externo, vamos dizer assim, né? Então o órgão, né, o intestino, ele é de extrema importância para a nossa saúde. Então a beta-glucana que tem na aveia, ela ajuda a fazer essa proteção no intestino. Então, olha que interessante. Todo mundo pode consumir, claro que moderadamente, se a pessoa tiver algum problema de divertículos aí não pode. Então tudo tem que consultar um profissional da área também, né? Porque nem todas as pessoas, ou melhor, todas as pessoas são diferentes, né? Não é tudo igual, mas a aveia é realmente um bom alimento para a maioria das pessoas consumirem. Então, o que a gente faz? Está super na moda hoje em dia o Oat Night Oven, né? Que é a aveia que passa a noite dormindo na água ou no leite e tal, porque ela vai inchar e vai entrar num processo fermentativo leve, né? Da noite até amanhã, e ele se torna um probiótico, né? Ele se torna um alimento probiótico. Então, deixar meia xícara de aveia de molho. À noite? À noite. Eu deixo à noite. E aí, no outro dia de manhã, vai fazer o petisco. Essa aveia, ela pode ser consumida... Aí eu posso chamar aquilo que até a Nailor estava comentando no outro bate-papo, é a fermentação natural? É um processo fermentativo, é o início de um processo fermentativo, né, que vai tornar o alimento um probiótico. Então, esse é o princípio, né? É o princípio da cadeia da fermentação.
Aí fermentou, né, passou a noite. Para fazer esse petisco que eu vou ensinar, a quinoa passa a noite também. Quinoa é um outro alimento super indicado para quem tem diabetes, né, e para as outras pessoas também. A quinoa é considerada um dos melhores alimentos, né, considerado um super alimento, porque ela tem aminoácidos essenciais. Então, aminoácidos essenciais são aminoácidos que o nosso corpo não produz e que a gente tem que consumir de alguma forma. De alguma forma. Então, a quinoa, ela tem muitos aminoácidos essenciais que a gente necessita. Então, deixa a quinoa de molho, deixa a aveia de molho, bate a aveia no liquidificador ou num processador de alimentos e mistura com a quinoa sem bater. Aí vai colocar um pouquinho de sal, um pouco de cúrcuma e uma pimentinha do reino. Sal a gosto, né? O diabético e a maioria das pessoas... Tem que controlar, moderar. Isso. Então, o que eu recomendo? O gersal. Não sei se você já ouviu falar do gersal. Sim. Então, o gersal para a gente fazer são 50 gramas de gergelim, pode ser o gergelim branco mesmo, torrado, e uma colher de sopa, mais ou menos 25 gramas de sal. Bate os dois, ou no liquidificador, ou num pilãozinho, né? Faz aquela pestata, né? Como para fazer o pesto, dá aquela amassadinha. Pode misturar até com sal grosso e depois dar aquela moidinha no sal junto. E vai usar a mesma quantidade que você usaria do sal. Então você está reduzindo muito a quantidade de sal. E ele vai dar a sensação de salgado da mesma forma. Bem interessante. Bem interessante. E é extremamente saudável. Muito. Tá vendo, Nailor? Vamos introduzir aí. Gropelo, vai anotando. Caminhada e agora, não é? Aveia como... Tá prestando atenção, né? Agora, Simone, aproveitando a sua presença aí de João. João, boa noite, bom estar com você aqui. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, viu, aqui ao time. Minha saudação a essas jovens senhoras aqui. Sim, obrigada, João. E o João, além de advogar, conforme eu disse, ele representa vinhos. E aí eu pensei, João, vamos lá e vamos conversar um pouco de vinhos. Agora há pouco a doutora Beatriz comentou que aos diabéticos, ou pré-diabéticos, é permitido. Claro que com a devida moderação. Você que atua na área gastrônoma e o João que tem os vinhos, o que você sugere? Por exemplo, eu posso tomar vinho a qualquer hora, posso tomar vinho na hora do almoço, vinho seco, vinho branco, vinho rosé, como é que é? A pessoa, claro que os vinhos são sempre permitidos para todas as pessoas. Eu, por exemplo, sou uma apaixonada por vinhos. Mas no caso da pessoa que tem o diabetes, por exemplo, tipo 2, que vinhos ela toma? Pode tomar o vinho seco? Que horário que ela deve tomar esse vinho? Enfim, o que você sugere e o que o João sugere? Essa é uma boa pergunta, né? Que, assim, se for falar dentro dos conceitos da gastronomia, a gente pode tomar vinho até de manhã, né? No café da manhã, a mimosa, né? No sul, por exemplo, naqueles... cafés coloniais. Isso, que a gente, por vezes, que eu até já fiz, que é tem lá um roteiro. Talvez você fez a Rota dos Vinhedos em Bento, né? Fiz uma Rota dos Vinhedos e você já começa tomando espumante de manhã. Né? A gente vai viajar, vai a Portugal, enfim. O pessoal toma espumante no café da manhã. Então, para gastronomia não tem nenhum problema. Depois a gente pode pedir autorização para a doutora Beatriz, né? Como a doutora apontou antes, né? Não há restrições, né? O que há é controle. E, claro, qualquer vinho, como qualquer alimento, tem açúcar, né? O que tem que haver, então, é a compreensão da quantidade de açúcar, né? E daquilo que o diabético tem condições de metabolizar, né? A rigor, o vinho, o vinho seco, né? Ele não é rico em açúcar. Então,
com acompanhamento médico. Inclusive eu trago uma embalagem de vinho que é o próprio do que o médico indica, que são 3 litros, e ele tem é chamada bag, então ele tem uma torneirinha, porque o vinho, ele precisa, alimento de consumo imediato, talvez 1, 2 dias assim, né, estourando para você consumir, para ele não perder as propriedades do produto, né? Mas a bag não. A bag é uma embalagem longa-vida que ela aguenta 40, 50 dias depois de aberta, porque ela tem uma torneirinha, então você vai dosando. Então aqueles 10, 15, 20 ml por dia, você vai ali, dá um shot na torneirinha e toma. Esse que é o brinco, que é o vinho do médico. Né? Esse é o vinho, é o vinho que o médico recomenda. Inclusive faz... Que é uma mescla de Cabernet com Merlot. Então é uma uva muito boa, muito agradável e vai bem em qualquer situação. Inclusive são uvas fáceis de harmonizar, né? O Cabernet e Merlot são uvas que vão assim com a maioria dos pratos, né? Você consegue acompanhar muitas refeições com essas uvas, então é bem legal. Eu não conheço, mas eu quero conhecer, João, depois eu quero conhecer essa bag aí, vou até fazer cara feia, fazer de conta que estou tomando. E vou te dizer mais, vai muito bem em, por exemplo, recepções que você tem que servir para muita gente, né? Então você consegue dosar uma medida legal. Então ele tem mais durabilidade na pele? Ele dura mais, né, Lor? Porque quando você abre a garrafa, tirou a rolha, já começa a entrar o ar e começa a oxidar, né? Na bag não, a bag, claro, ele não está imune à entrada do ar, mas é muito menos por causa que tem uma tampa com borracha, com vedação, né, justamente para não vazar, então ele tem uma vida útil muito maior, né? Na geladeira, depois de aberto, dura 40, 50 dias. Maravilha. Frouxo. A gente vai lá, abre a torneirinha, né? É um perigo. É um perigo. A minha namorada, namorida, que diz hoje, né? Que é tudo moderno, ela não dispensa, ela tem todo, então eu levo. Quando termina, eu já tenho, então a minha obrigação é manter a geladeira dela com uma bag que ela, todo dia ela toma uma dose. Mas bem bacana, bem bacana. Olha, antigamente eu falava que champanhe é uma coisa que tinha que sair da torneira, já está quase, né? Exatamente. Agora, Simone, eu quero comentar uma coisa com relação à intolerância com glúten, com lactose, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas estão descobrindo, né? Até há pouco nós conversávamos e vem assim, quanto a gente vai envelhecendo, vão aparecendo alguns sintomas. Essa questão da intolerância ao glúten, à lactose e a gastronomia e a cozinha, porque quando você trabalha oferecendo e fornecendo, né, alimentação para um grupo grande de pessoas, principalmente corporativo, você tem que ter esse cuidado. Né? Porque tem gente que é celíaca. Se ela comer alguma coisa com trigo, essas coisas, com glúten, ela pode morrer ali. Né? Então, tem que tomar alguns cuidados. O que você recomenda? E qual é a associação que se pode fazer, por exemplo, então, com o diabético? Né? O que você recomenda? Assim, são coisas bem diferentes. São diferentes, né? Ou porque o diabético ele tem uma dificuldade de processar o nível de insulina no corpo, né? Então, a dosagem de insulina dele é que está bagunçada. O celíaco é diferente. O celíaco, o corpo dele não tem doença celíaca em vários níveis, tá? Então, tem celíaco, que é nível 4, ou mais que isso, doença celíaca grave, que a pessoa não pode nem sair de casa, porque o glúten, ele faz uma contaminação num raio de cerca de 400 metros. Então, se eu tenho uma padaria e eu sou celíaca do nível máximo, eu não posso morar perto. Eu tenho que, né, e todas as minhas coisas devem ser esterilizadas. Eu conheço pessoas, até por conta de ter dado aula, ter participado de vários congressos a respeito desse assunto, eu conheci pessoas que têm esse nível altíssimo da doença celíaca. Então, o corpo dela, ele entende
a molécula do glúten, que é uma proteína, né? A molécula do glúten, ela é composta, no caso do trigo, pela gliadina e glutenina, né? Então, são duas cadeias diferentes que se cruzam, e é por isso que a gente tem o miolo no pão, né? Quando a gente sova o pão, essa cadeia do glúten, ela faz como se fosse uma rede, né? Então, ela faz um jogo, tipo um jogo da velha, e aí isso forma a estrutura, o miolo. Na construção civil é como se fosse você armar um concreto, pegar o ferro e fazer, né? Então ela é uma proteína que dá a estrutura para o alimento. No decorrer dos anos, né, de 40, 50 anos atrás, com a produção adensada do trigo, né, de ter que ter para todo mundo, e só se plantar uma coisa, não fazer uma variação ali no terreno, só vou plantar trigo aqui, então é só trigo, trigo, trigo. Então você tem assim uma sobrecarga da terra, né, do terreno. E aí o que acontece, né? Acontece o melhoramento genético, então aquela molécula ela é mexida. Hoje essa molécula ela é 100 vezes, até 100 vezes maior do que ela era. Então, quem não tem essa flora intestinal legal, com os probióticos que a gente falou que precisa ter, o que acontece? A pessoa não vai reconhecer quando ela come aquela proteína como proteína, e ela vai achar que é uma bactéria, e o corpo vai combater. Então ele vai entrar num processo de como se a pessoa estivesse realmente contaminada com alguma coisa, com uma virose, por exemplo, né? Então o corpo vai lá e entra em combate com aquilo. Então a pessoa tem diarreia, vômito, muitas vezes amolecem os dentes, e às vezes o diagnóstico, hoje em dia nem tanto, né? Mas há uns 10 anos atrás o diagnóstico era muito mais difícil, né? Porque a pessoa tinha sintomas muito parecidos com virose. Então quando a gente tem esses casos, a gente avisa que não podemos dizer que a nossa comida é sem glúten, porque o glúten processado na mesma cozinha, ele já está contaminando tudo. Mas eu posso dizer que ela não contém trigo. Então, se a pessoa só é intolerante e ela não vai comer, não vai acontecer nada. Agora, se a doença já evoluiu, né, para uma doença, aí tem gente que não pode nem sair de casa. Que loucura. É uma loucura. Uma loucura. Bom, ainda bem, nesse caso, Nailor e eu somos intolerantes, é isso, né? A gente tem uma certa intolerância, nada com gravidade, mas tem que tomar alguns cuidados, tanto com glúten, com lactose. Isso melhorando a flora intestinal. Flora intestinal, e aí vem a beta-glucana. E eu vejo até agora que tem aveia já também sem o glúten. Exatamente, né? sim. Então, eu acho muito interessante. Sim. Ainda bem, viu, Nailor, que vinho não tem glúten. E nem lactose. E nem lactose, João. Dá para beber todo dia. Dá para tomar vinho, dá para tomarmos os nossos... Eu agradeço se tomarem todo dia. Você agradece tomar os vinhos todos os dias. Eu procuro tomar todos os dias também, viu, Gropelo? Gente, mas olha, a gente já precisamos terminar, não é isso, Valério Dias? Eu gostaria que Simone, então, né, nesse tema, fizesse as considerações finais, assim, brevemente, Nailor e João. Bom, a gente está falando da comemoração, né, do dia do diabético, né, que na verdade é para a gente prestar atenção, né, na nossa alimentação. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou super à disposição. E vamos comer bem. Vamos comer bem. E vamos tomar vinho. E vamos tomar vinho, João. Olha aí a vantagem. Nailor. Vamos tomar vinhos. Vamos tomar vinho. Agradeço a sua presença. Querida, obrigada. Adorei a sua apresentação, tudo que você falou. Fiquei feliz por conta do vinho. Vamos tomar vinho, né? Isso aí. E essa receitinha que ela passou, bem legal. Bem legal. Bem interessante. E eu agradeço mesmo de coração. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Você também, viu, João? Muito obrigado. Eu vou fazer minhas considerações finais, então. Eu queria dizer que a questão... Eu sou advogado, minha profissão, há 23 anos, né, eu já atuo na área,
Inclusive eu tenho 2 inscrições nas seccionais do Rio Grande do Sul e São Paulo, né, para poder melhor atender, atuar adequadamente, né, para os clientes. E a ideia do vinho veio com uma coisa assim, uma pegada vinhos e direito, né, onde você começa a conversar sobre vinhos e abre a porta para falar depois sobre direito. Então, e eu gosto de presentear, né, os clientes quando tipo, fechamos um contrato, temos uma vitória, tá aqui um vinho, né, fica uma marca. E não seria diferente com a nossa anfitriã. Eu trouxe um presente para ela. Ah, que delícia! Como você é gentil. Sim. Muito obrigada. De nada. Obrigado pela acolhida. Esse é um vinho eu trago 3... Eu trabalho com 3 rótulos, tá? São 3 vinícolas boutique lá da Serra Gaúcha. Aquelas vinícolas que a gente não encontra aqui, porque eles querem que o turista vá lá na Serra e faça a experiência lá. Então eu trago um pouquinho da experiência da Serra Gaúcha aqui para São Paulo. Esse é um Dom-Pisol, é um espumante, é um moscatel. É leve, suave, vai bem em qualquer situação, com qualquer acompanhamento. E eu trabalho ainda com os rótulos Somacal e Manos. A Manos tem uma particularidade, as vinhas são todas em Encruzilhada do Sul, na fronteira com o Uruguai, então o terroir é muito diferenciado. Não por acaso é lá onde o Galvão Bueno tem as dele. É o paralelo 31, né? Exatamente. Muito obrigada, João. Querida, muito obrigada. Faça bom proveito. Obrigada, Elza. Muito obrigada, viu? Olha que papo gostoso. Não é uma delícia? Foi muito bom. Muito legal, hein? Né? Olha que a gente combina uma questão do diabetes, mas com toda essa amplitude. Não precisa ficar infeliz por causa disso, né? Então, vocês que são, ou que têm aí, que tratam diabetes, tipo 1, 2, com certeza devem ter ficado satisfeitos aí com essa nossa conversa, desse encontro marcado. Bom, e agora, gente, estamos seguindo aqui com o nosso programa. Eu chamo agora o Momento Rotary, até hoje Salvador Soares, né, que está sempre comigo acompanhando no programa, não pode estar hoje aqui conosco, ele está lá com compromisso, recebendo uma comitiva internacional da Howden, mas a gente procura, claro, trazer o Rotary sempre presente no nosso programa e aproveitando, então, hoje, essa acolhida tão gostosa que está sendo proporcionada pela Nailor Gropello, pelo marido, pelo Antônio Gropello. Eu até brinquei agora há pouco na sonoplastia que nós temos a Nancy Trevisan, bem legal. E no nosso momento, como os 3 aqui são rotarianos, Simone Borsolari, presidente do Rotary Clube de Jundiaí Leste, Nailor Gropello, que trabalha, atua com a imagem pública do Rotary Clube Serra do Japi. O João tem uma história muito interessante. O João é de Carazinho do Sul, do Rio Grande do Sul, rotariano lá, e agora ele também vai passar a fazer parte do time, né? Ele está sendo já teve aí, certamente nessa quarta-feira, inclusive, daqui a pouquinho, né, João? Tem o seu nome lá apresentado, referendado no Rotary Clube de Jundiaí Oeste, presidido pela Claudete Pansonato Baldi, e é muito interessante, ela falou comigo hoje que eu terei o prazer de apresentá-lo oficialmente no dia 4 de dezembro. Com muita expectativa e aguardamos o deferimento do application lá. Com certeza, certamente já está deferido. Nailor, um pouquinho do Rotary Japi, dia desses, a Jussânia também tem feito uma gestão, Jussânia Lamarca, né, que tem feito também um trabalho bem legal no Rotary Japi. Dia desses recebeu a governadora, e aí essa semana também estavam celebrando um título internacional. Sim. A Jussânia, ela está levando muito bem o Rotary, e ela está fazendo diversos eventos, inclusive nós estamos preparando um bazar beneficente, né, que é para as causas. E assim, o Rotary Internacional, ele homenageou o Rotary
quem recebeu a homenagem foi o Alexandre Sensi, pelos projetos que ele realiza, né? Porque ele faz os projetos maravilhosos. Acho que é um dos outros que mais faz projetos, é o Serra do Japi, né? E nós, assim, eu adoro o clube, é um clube maravilhoso. Nós as nossas reuniões são matinais, né? 7 horas da manhã. E onde que vocês? Sempre na TEAL. No auditório da TEAL, que ela nos cede, assim, gentilmente. A Marisa é maravilhosa também. E agora a gente está programando esse bazar, vamos ver se vai sair. Simone é presidente do Rotary Club, né, conforme eu já disse, e Rotary Club de Jundiaí Leste, e também tem uma pauta assim, de atividades também muito intensa. Comenta um pouquinho conosco. Bom, a nossa próxima reunião vai ser uma festiva no dia 26/11, com a visita da governadora, a visita de casal de governadores do distrito, e a gente também está agregando uma empresa, né, na BTRF, a empresa cidadã, que é a Chef Business, a minha empresa. Então, que legal. A gente está dando essa contribuição, e é muito importante, tanto para a empresa quanto para o Rotary, a gente ter essa parceria, né? Então, até esse projeto, Empresa Cidadã, é um dos temas até que Salvador traria para a gente hoje. E é muito importante, não é isso, Nailor? Sim. O João também conhece muito bem. Os Rotaries de Jundiaí são 7 clubes, eles consideram muito importante a participação, né, das empresas, dependem também, não é, do apoio das empresas na manutenção dos projetos. Né, porque são projetos sociais, são projetos beneficentes, são projetos educacionais, são projetos ambientais, são projetos, inclusive, por exemplo, o Rotary é uma das instituições que mais apoia, mais incentiva as vacinações. Não é? Então, vocês que nos acompanham, que são empresários aí da região metropolitana de Jundiaí, será muito importante, serão muito bem-vindos se dispuserem a conhecer, não é isso, Simone? Isso os mesmo. Projetos, pode falar com Simone Borsolari, pode falar com Nailor, pode falar com o João Dalmolin, não é? Para se inteirarem. E como, né? Por exemplo, você está anunciando que a sua empresa, junto com o Donald, né? Donald McNichol, outro dia esteve conosco também. Vocês estão... Como é que funciona para você essa adesão da empresa para a empresa cidadã? Então, é uma coisa que vai referendar tanto o trabalho da empresa como o do Rotary, né? Então, isso dá uma credibilidade maior para a nossa empresa, porque todo mundo conhece mundialmente os projetos do Rotary e sabe da importância que eles têm na vacina, né, que a gente chama de avenidas de serviço. Exatamente. Então, são todas essas avenidas de serviço, né? Ambiental, sustentável, educacional, beneficente, enfim. E isso mostra o comprometimento da empresa com esses projetos. A gente já faz, né, um projeto sustentável na nossa empresa, então vai casar muito bem com essas questões rotarianas. Exatamente. Então, é importante para os dois lados, né? E eu convido também as empresas a conhecerem o projeto. Exatamente, isso é muito importante. Gente, olha, e só para terminar, Valério Dias, me dá um minuto só para convidar os nossos espectadores aí para a nossa agenda neste sábado. A Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí promove uma reunião ordinária muito importante, com música da Sueli de Queiroz, e o lançamento de um livro bem legal da Persília Mattenauer, Pantacoto. Então, a gente convida vocês. Semana que vem nós vamos falar mais a respeito, mas tem a abertura da Flige, que a gente até comentou no nosso programa de semana que passou, a Feira Literária de Jundiaí. E falando de Rotary, para terminar, eu convido também, viu, João,
um convite até da Magali Chachá, da Associação de Senhoras de Rotarianos, para aquela noite beneficente de prêmio dia 29 pela plataforma Zoom. Muitos prêmios, mas depois a gente volta a conversar mais a respeito. Gente querida, muito obrigada, viu? Gropelo, muito obrigada, Nailor, por terem nos acolhido com tanta cordialidade, a Nancy por estar aqui também acompanhando, Simone, João, muito obrigada pela presença e um grande abraço para todos vocês. Espero que gostem, espero que continuem a nos prestigiar, nos apoiar, que é muito importante, e tenham aí um feliz final de semana, certamente é um tanto prolongado, uma semana abençoada, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Até lá. Programa Encontro Marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí. Há mais de 80 anos desenvolvendo projetos e servindo a comunidade. Construtora Tebas. Há 40 anos construindo com segurança e comprometimento. Ibaldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary.